Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor a todos. Eu gostaria de vir aqui compartilhar com vocês uma reflexão sobre a palavra de Deus e o que ela diz sobre a questão da geração futura que vai vir e que surge no meio evangélico cristão. E o que nós, como líderes, como pais, como mães, temos que fazer para que a futura geração não se perca das questões que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Nós temos, portanto, que refletir um pouco na palavra de Deus ante aquilo que está diante dos nossos olhos e as situações que têm acontecido. Portanto, eu gostaria de ler com vocês dois trechos no livro do Deuteronômio, onde Moisés ensina a geração que estava prestes a entrar na terra de Canaã, antes de possuir a terra, o que eles deveriam fazer quando de posse dela, para que o que Deus fez a favor deles não se perdesse com o tempo e nem que a geração achasse que foi algo um tanto quanto pela própria força, mas sempre lembrar os filhos que viriam e os filhos dos filhos, repetindo as palavras que Deus tinha dito àquela geração que viu o mover de Deus no deserto e que agora, na geração que está prestes a entrar na terra com Josué, ela deveria fazer. E Moisés, antes de partir, ele faz esse ensinamento, esse último discurso no livro de Deuteronômio, a geração nova que vai entrar na terra de Canaã. Eu gostaria de ler com vocês um trecho no livro de Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo 1 ao verso de número 9, que diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os que fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E agora eu gostaria de ler no capítulo 10, no verso 12, que diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que ande em todos os teus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem.
Eis que os céus e o céu dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Queridos irmãos, aqui Moisés está instando e lembrando as recordações ao povo de Israel que está prestes a entrar na terra que Deus jurou aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, lembrando em todo tempo neste livro quão poderosa foi a ação de Deus para livrar Israel do Egito e trazê-lo à obra que Deus tinha a realizar. Agora, a esta geração que chega perto da terra e está quase conquistando-a, Moisés diz a essa geração que ela nunca se esqueça dos atos de Deus em benefício desse povo, que ela nunca se esqueça de contar aos filhos e os filhos dos filhos o que Deus é e o que Deus faz. Outra coisa, no capítulo 10, é que ele diz que Deus, o que Deus pede a Israel, senão que eles sirvam ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma. Perceba que em todo tempo ele está dizendo ao povo que a entrega deve ser por inteira. E no final aqui do versículo 16, ele diz que as obras praticadas não podem ser meros rituais vazios, mas que a circuncisão deve se transformar numa circuncisão do coração, ou seja, deve descer ao mais íntimo daquilo que está no coração humano, ou seja, as obras de Deus, os caminhos de Deus devem ser conhecidos profundamente por aqueles que amam a Deus, e aqueles que servem a Deus devem ter nos seus filhos sempre o ensinamento correto do caminho do Senhor, ensinando-lhe em todo tempo, para que a futura geração não pereça, não caia em laço, não se corrompa com coisas que Deus diz que não era para fazer quando entrassem na terra de Canaã. Perceba que eles estão prestes a entrar, mas antes de entrar, há um aviso de não rompimento daquilo que Deus fez e trazendo para os nossos dias o que nós temos feito como pai, como servo, como líder, como pastor, quando nós, na nossa igreja, na nossa casa, o que nós temos ensinado aos nossos filhos. Será que temos ensinado o Evangelho de Deus com toda a sua essência, com todo o tempo, em todo caminho? No capítulo 6, nós lemos que a ordenança era que a qualquer momento que abrisse uma oportunidade, era para ser dito o que Deus fez em prol da mudança e do povo como identidade que Deus deu a Israel diante de todas as outras gentes. Ou seja, quando Deus nos escolhe, Ele quer que tudo aquilo que é nosso ou que venha a descender da gente tenha o conhecimento e que nós venhamos ter a responsabilidade de dizer, de contar, de inculcar na cabeça do menino, da criança, o que Deus é
e o que Deus faz, e que também esta religião que ele aprende não seja apenas uma religião vazia, esvaziada de uma espiritualidade que não gera vida, mas uma circuncisão, segundo o livro do Deuteronômio, que se realiza internamente no coração. Ou seja, nos dias atuais, aquilo que nos é importante, além de ensinar o menino no caminho que deve andar, ele deve compreender com clareza o que a fé em Cristo é e o que ela significa. Não apenas ir ao culto e depois voltar para a sua casa achando que aquilo é o que satisfaz o desejo de Deus. Muito pelo contrário, o desejo de Deus é estabelecer relacionamento, que ames ao Senhor teu Deus com todo o coração, com todo o entendimento, e que aprenda a temê-lo. Isto é, o homem deve ensinar o seu filho aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele, na caminhada de fé, Deus foi transformando. Nós não podemos negligenciar o que Cristo fez por nós e está fazendo para os nossos filhos, porque se nós, dentro de casa, não ensinarmos a palavra de Deus, o caminho do Senhor, o caminho de Deus, aquele que nos levou para o seu reino, o mundo aí fora está pervertendo o senso de justiça, o senso de verdade e a responsabilidade que é nossa de ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar e aquilo que dizemos e professamos diante de Deus para lhe obedecer com amor, com um coração devoto e sincero, deve também ser inculcado nos nossos filhos, para que a próxima geração não se afaste do caminho da verdade revelada no Senhor Jesus Cristo, porque nós temos visto nesse tempo uma geração que falta-lhe entendimento, que qualquer coisa pode ser aceita e eles estão mastigando, e na semelhança da geração de Israel que entrou em Canaã e que durante o período da proclamação, que não era para participar dos cananeus e aquilo que eles faziam, na semelhança deles que se corromperam ao entrar, a nova geração está se corrompendo com situações, com falsas doutrinas e formas de igreja que Cristo nunca estabeleceu. Os cultos estão sendo feitos da forma que não são para serem feitos. Portanto, nós precisamos combater isto como? Ensinando dentro de casa a doutrina, a palavra, a consciência e a experiência de Deus que trouxe a nós pelo conhecimento da revelação do Evangelho pelo Espírito Santo, aquilo que é puro, real e verdadeiro e que gera vida em abundância para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E para repetir, eu quero ler aqui o capítulo 10 e o verso 16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Ou seja, não torne duro aquilo que você é, mas que você circuncide, ou seja, tenha uma aliança que é verdadeira, que vem de um sentimento sincero do coração, e não apenas porque você vai e entende que ir à igreja é um dos atos a ser praticado, quando na verdade a mensagem nunca desceu ao coração para fazer transformação e mudança de vida. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e a todos à sua volta. Espero que esta palavra possa ter lhe abençoado.
Peço a você que não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar os vídeos para que outras pessoas sejam abençoadas. A paz do Senhor Jesus.